assim facilita também a nossa compreensão. Eu queria que você agora curvasse a sua cabeça e falasse com o Senhor junto comigo. Conversasse com Deus agora e pedisse que o Espírito Santo sondasse teu coração, sondasse os nossos corações. Você veja o quanto dói teu coração ainda hoje. Veja se você, ao pensar em alguém, em alguma situação, ainda dói. Talvez seja alguma coisa muito longa, lá da tua família, do início da tua infância, adolescência. É aquela caixinha preta que a gente não quer que mexa. É aquela caixinha preta que a gente fala, se mexer vai doer, então eu vou entulhando, eu vou abafando, eu vou sufocando a voz da minha alma. E isso, infelizmente, nós vamos ver hoje, nos impede de avançarmos. Falo hoje com você, talvez em muitas áreas da tua vida já era para você estar lá na frente, mas essa dor, essas feridas, aquilo que te machucaram, impedem você de exercer sua verdadeira identidade em Cristo. Senhor, eu te peço agora, nós vamos ler a tua palavra, vamos ministrar a tua palavra, e serão 4 domingos, Senhor. Eu não posso falar algo desse tema se eu não viver. Eu não posso falar algo desse tema sem depender do Espírito Santo, Pai. Isso não é um seminário. Lá atrás, há anos atrás, quando eu fiz, Senhor, esse estudo que já sofreu diversas atualizações, há anos atrás, Pai, eu chamava de seminário sobre perdão. Nós precisamos viver isso. Mas mais do que isso, precisamos de uma forma viver a terapia do perdão, a cura do perdão, o tratamento do perdão. Então, Deus, em nome de Jesus, fala aos teus filhos nessa manhã, me dá graça, favor, porque não é por causa de mim, mas apesar de mim. Mas isso hoje, Senhor, pode ser, Deus, o estalo, pode ser o gatilho que vai despertar muitas áreas de cura, de vida, de libertação, de salvação e de vitórias e prosperidade na vida dos teus filhos. Talvez alguém aqui está hoje acompanhando e começando essa série de mensagens, está vendo pelo vídeo que está no YouTube, que você seja igualmente alcançado e tocado pelo Espírito Santo. Não subestime esse momento na tua vida, mas permita o Espírito Santo fazer a obra. Pai, que o Espírito Santo nós venhamos começar a mexer nesses entulhos junto com o Espírito Santo. Vamos encontrar lagartixas, vamos encontrar bichos peçonhentos, vamos encontrar talvez cobras, escorpiões, mas é preciso mexer nesse entulho. É preciso tirar esse lixo acumulado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas às vezes não sabemos nem como onde começar. Mas eu sei que a partir de hoje o teu Espírito vai nos ensinar. Eu oro agradecido e confiando sempre na força do teu braço, porque sem o Senhor eu nada posso fazer, e os teus filhos também não. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Volta o slide, por favor. Poder terapêutico do perdão, mitos e verdades sobre o perdão. Introdução: desfrutando da graça de Cristo. Texto-chave de hoje, Mateus 18, de 15 a 35. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, não está dizendo que você pecou contra ele, está dizendo, ele te feriu. Sabe aquele argumento que você diz, mas foi ele que fez, eu tenho que ir nele. Hoje, depois vai trabalhar isso aqui, talvez já na próxima semana. Por que resistimos a perdão? Porque uma das coisas que a gente entra nosso senso de justiça. Há uma sensação de injustiça quando o outro que me fez alguma coisa e eu que tenho que me consertar. Há uma sensação de justiça humana minha que fica sendo questionada. Então ele diz aqui: se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Repreenda ele. Não é repreenda ele falando mal dele.
não é questionando a imagem dele e maculando a imagem dele, não é repreendendo e ofendendo em público, é repreendendo em particular. Olha o cuidado de Deus. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Ele ouviu? Ganhou. Não ouviu? Desiste? Não desiste. Leva ainda uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. É preciso colocar alguém de fora para ouvir. Um facilitador, talvez a ferida está tão intensa que ele vai precisar de alguém de fora falando: olha, você não está conseguindo enxergar. Ele vai achar que é você contra ele, aí precisa vir alguém para ajudar. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, aí vem a terceira: gente, isso é Bíblia, isso é graça. Exponha o assunto à igreja. Aí a igreja funciona como um juízo também, como um tribunal de Cristo na terra. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Está ficando sério. Se essa pessoa se recusa a consertar, você tentou sozinho, não conseguiu. Você tentou com 2 testemunhas, não conseguiu. Você tentou agora com a igreja oficialmente, não conseguiu. Diz agora que essa pessoa não é considerada como família da fé. Palavra dura para graça, né? Nós estamos falando de Antigo Testamento, não. E aí continua: em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Olha por que eu fiz questão que esses textos estivessem aqui. A gente usa muito esse texto, e não é que estejamos usando errado, mas forçado. A gente usa muito para oração. Se ligar, qualquer oração vai se ligar. Mas o contexto claro aqui está falando de perdão. Se alguém tentou se consertar, a pessoa não quis perdoar. Levou 2 pessoas, ela não quis perdoar. Levou a igreja, ela não quis perdoar. Ela é considerada como aquela pessoa que não pertence à comunidade da fé. Isso é muito sério. Muito sério. E aí está dizendo que a igreja tem poder de ligar ou desligar na terra o que vai ser ligado nos céus. O que? O nome da vida. Pastor, mas Deus não é soberano? Sim, Ele é soberano. Mas como soberano, Ele nos outorga uma autoridade como igreja. Justamente como soberano, Ele dá autoridade a quem Ele quer. Se nós temos um presidente, né? Se nós temos um presidente da República, Ele coloca como ministro quem Ele quer. E o ministro vai falar em nome dele. Agora, se ele quiser tirar o ministro, ele tira o ministro? Tira. Mas quando o ministro fala em nome da presidência, fala em nome da república. E é assim. Em verdade também lhe digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, aí sim começa a vir oração. Isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então Pedro, olha só, Pedro agora vem com expertise. Pedro, ouvindo isso, se assustou. Aí Pedro sempre aproxima-se e pergunta a Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe devo perdoar? Ele quis pressionar Jesus. Espera aí, você tem que ter um limite. Toda hora que ele erra comigo, então até quantas vezes? Aí ele diz: obrigado, João. Até 7 vezes? Ele pergunta. Jesus respondeu: não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pega a calculadora aí de Pedro. Aí ele complica. Porque Pedro quis pegar ele, Jesus jogou para um nível ainda maior. Porque Pedro falou assim: tá bom, 7 tá bom. Pedro já colocou um número a mais do que era costume da lei dos judeus. E aí agora Jesus multiplica isso. Vamos passar por isso. O reino de Deus. Aí Jesus agora vai contar uma ilustração que tem a ver com isso. É semelhante ao rei. O rei é o Senhor, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto que esse homem devia ao rei? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar,
O senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. 10.000 talentos. Aí o homem falou assim: eu não tenho como pagar. E aí o rei falou assim: é uma dívida muito alta. É o que nós cometemos de dívidas com relação a Deus. É a dívida que nós causamos a Deus. É o prejuízo que nós causamos ao reino de Deus, quando não perdoamos, quando impedimos o reino de Deus de avançar por picuinhas, por coisas pequenas. E aí agora o rei fala assim: olha, você não vai pagar, você não tem como pagar, tá bom, então você vai ser vendido, você vai ser preso, sua família vendida, seus escravos, seus filhos para pagar a dívida. Uma geração e uma descendência sem destino, escravo. E aí olha o que acontece. Então o servo, caindo aos pés dele, arrependimento, quebrantamento, salvação, renúncia, entender o plano de Jesus na cruz, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo o Senhor. E o Senhor daquele servo, o rei, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Assim acontece com a gente. Ofendemos a Deus todos os dias, ferimos o coração de Deus todos os dias, temos pensamentos impuros todos os dias, somos quem nós não declaramos ser todos os dias, muitas vezes no dia. Mentimos muitas vezes em pensamentos, em ações, em atitudes. E aí, quando vemos que o calo aperta, nos compadecemos e falamos: Senhor, me perdoa. E Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Mas aí eu vou ali, o Marcos Vinícius me ofende naquele dia. Eu encontro Marcos Vinícius, vou usar teu nome, Marcos Vinícius. Eu fui embora, com a dívida perdoada, saí da igreja, saindo porém, chego ali na estação, encontro o Marcos Vinícius, um dos irmãos meus, ou aqui um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, não era 10.000 talentos, era muito menos. 10.000 talentos era uma dívida impagável. Mas vamos mostrar esse cálculo. Agora, eu agarro pela gravata do Marco Vinícius. O Vinícius estava de gravata, ia pregar, entendeu? Agarro pela gravata, começa a sufocar, dizendo: pague o que você me deve, pague o que você me deve. Eu acabei mal agradecido, ingrato, acabei de ser perdoado. Eu ia ter minha família escravizada, eu ia ter minha família vendida, eu ia estar com minha salvação perdida, e agora eu chego em cima do Marcos Vinícius e falo: você vai ter que pagar. Eu esqueci por um momento o grande amor que eu recebi do meu rei, do meu Deus. Ao afastar e receber perdão, a minha hipocrisia religiosa faz com que eu tenha memória curta e eu esqueço o quão grande eu fui amado e o quanto eu fui perdoado. E eu começo a usar uma medida baixa para mim em relação às minhas dívidas, mas muito alta de mim para com o Walter, para com o Marco Vinícius, para com o João Pedro, quando eles me entristeceram. Eu sou implacável na cobrança. E aí diz, sabe aquela pessoa mal pagadora, uma boa cobradora? Ela cobrar, ela cobra bem, mas pagar, ela paga mal. E aí ele, então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Cadê a misericórdia desse homem que recebeu misericórdia? Cadê o amor desse homem e a compaixão desse homem que recebeu compaixão e misericórdia? Agora ele está sendo implacável, ele acabou de receber um grande benefício do rei. Gente, a gente faz isso todos os dias. A gente fere o coração de Deus, a gente ofende Deus, a gente ofende o caráter de Deus, a santidade de Deus, mas nós somos duros demais com aqueles que nos ferem. Nós somos corações duros, endurecidos, fofocamos, falando mal, e a gente lança veneno, e a gente não quer mais convivência. E olha o que diz: vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Os companheiros daquele cara que tinha tido uma dívida grande e perdoado, quando eles viram com que maldade ele fez com que o outro fosse preso, eles agora foram falar com o outro que tinha perdoado a dívida. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou.
Em outras palavras, o rei, o Senhor está dizendo assim: vocês são hipócritas. Vocês querem um amor e um perdão que vocês não compartilham com o próximo. Vocês querem um nível de complacência e misericórdia com vocês, mas vocês são juízes implacáveis quando alguém erra no meio de vocês. E aí continua: será que você também não devia ter compaixão dos seus conservos, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o rei, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês. Em outras versões você vai encontrar verdugos, carrascos, torturadores. E o Pai fará com vocês isso do íntimo, não é de da boca para fora. Ah, já perdoei, então vamos conversar. Não quero conversar. Já perdoei, então vamos tratar. Não perdoou nada. É uma religiosidade chula, barata, fraca, de máscaras. Porque quando perdoa não dói, é do íntimo, sabe? Se não perdoarem cada um a seu irmão. Agora é muito sério. Vê o outro slide rapidinho. Isso, pode voltar. Obrigado, Carol. Gente, que nessa manhã você abra o seu coração, você reflita realmente se você perdoou ou não perdoou, sabe? E peça ao Espírito Santo que o conduza à salvação, que te leve à cura e te ajude a ser honesto com relação às suas feridas e relacionamentos que ainda não foram reparados. Primeira coisa que precisamos entender nessa introdução, hoje é apenas introdução, hoje é apenas quando você chega no restaurante, está lá a entrada, né? Hoje você só vai comer um pãozinho com manteiga, uma azeitoninha, depois vai para a refeição principal. Hoje é só a entrada, só para a gente sentir o sabor do que Deus quer fazer com a gente. Primeira coisa que precisamos entender: igreja é composta por pessoas. Normalmente quando entramos em igreja, ou falamos em igreja, pensamos em prédios, estruturas, um painel limpo, um estacionamento, né? Pensamos em tudo menos que igreja somos nós. E pessoas falham, nós falhamos, eu erro com vocês e vou continuar errando, e por ser líder talvez o meu nível de erro vai ser ainda maior, porque em todo o tempo envolve pressão, sim, não, correção, ajuste, e a gente vai se ferir um outro, vamos colocar palavras ingratas às vezes um para o outro, um vai entristecer o outro, um vai desapontar o outro, né? E aí, queridos, pessoas falham. E um pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos colocou uma placa na frente da igreja. Aí sim, olha a placa que ele colocou: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E eu quero pedir a gentileza hoje que as pessoas perfeitas se retirem. Se há alguém perfeito, nós estamos no lugar errado. Por favor, se você é perfeito, só em assim assumir que você é perfeito, acabou a tua perfeição, acabou a tua beleza. Você podia estar perfeito até agora. Quando eu perguntei: você é perfeito? Sim. Então perdeu sua beleza agora. Porque tem gente que entra nesse ambiente, e não é só um ambiente de prédio, mas convive com pessoas, com ambiente de igreja, em casa, no dia a dia. Ele entra ou ela entra achando que são perfeitos, e entram como juízes implacáveis, julgando tudo, como são recebidos, como são abraçados, ou alguém que deixou de falar com eles, e eles, ao invés de fazerem aquilo que lhes compete, eles estão o tempo inteiro com anotações para poder tentar descobrir falhas de pessoas, e aí se colocarem já um nível superior em termos de hierarquia às pessoas. Igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Seja bem-vindo à igreja. É um hospital. Às vezes a gente tem um mito dentro de nós de achar que igreja é lugar de pessoas perfeitas. Jesus Cristo falou que ele veio para os doentes e não os sãos, ou seja, os sãos e os perfeitos ficam lá fora. Eu imagino como é que está o mundo que acha que não precisa de Deus. Mas você vir para a igreja, a primeira coisa que eu e você admitimos ao vir para a igreja é que somos imperfeitos, é que precisamos de um Deus perfeito, é que precisamos de um Deus santo, é que precisamos de um Deus que nos cura,
É a primeira coisa que admitimos, é que estamos no hospital e estamos doentes. E eu também, como pastor, estou em tratamento até o dia de hoje e continuarei. É a primeira coisa que temos que admitir. E se não admitimos isso, já começa tudo errado. Então, diga para o seu irmão, sem pegar na mão dele, diga: você é imperfeito. Embora às vezes pareça que você é perfeito. Às vezes eu tenho a impressão, diga, às vezes eu tenho a impressão que você também não é imperfeito. De vez em quando eu penso. Aí quando eu descubro que você é imperfeito, eu me desaponto. O apóstolo Paulo chega a dizer: quando vier o que é perfeito, aí o que é em parte será aniquilado. Somos santos pecadores. Quer saber o quanto? Quem é casado aqui? Homens. Glória a Deus. Homem lindo, maravilhoso, bonito. Quer saber o quanto você é imperfeito? Pergunta a tua esposa se ela está do teu lado aí. Mulheres sábias que edificam lar, casadas, onde estão? Quer saber o quanto você é imperfeito? Pergunte ao teu cônjuge: quanto eu sou imperfeito? Não é acusação não, é porque eles são o maior raio-x e filtro nosso, e são os mais honestos, que conhecem a nossa realidade dos bastidores. Igreja, eu definiria que é um local feito de pessoas imperfeitas que se relacionam com gente imperfeita. Nossa, isso vai dar problema, Breno. Vai ou não vai, Breno? Comunidade de pessoas imperfeitas que se relacionam com gente imperfeita. Só pode dar ruim esse negócio. Não vai prestar. E aí a gente tentando fazer alguma coisa, todo mundo de forma voluntária. E aí a gente descobre que todo mundo ali é imperfeito. Cada um tem um gênio, cada um tem uma história, cada um tem uma ferida. Aí eu falo: eu fui para a igreja me tratar e me feriram mais. Claro, porque tu está aqui para ser tratado. Por isso, irmãozinho, irmãzinha querida, Deus te colocou aquela pessoa difícil para trabalhar contigo no ministério. Porque Deus colocou você para ser tratado nesse ambiente. E se você foge de tratamento nesse ambiente, tu vai ser um péssimo ser humano lá fora. Porque lá fora não tem cura e tratamento. Aqui tem bálsamo. Há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, há Espírito Santo em Gileade. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Onde não há gente, onde há gente, melhor dizendo, suficiente, entende-se que temos problemas de relacionamento. Uma mulher um dia chegou a Billy Graham e perguntou. E ela falou: estou muito decepcionada com a igreja. Vim de várias igrejas, encontrei fofoca. O que o senhor acha disso, pastor Billy Graham? Estou procurando uma igreja que não tenha nenhuma dessas coisas. Aí o pastor Billy Graham falou, o reverendo Billy Graham, maior evangelista, diz assim: a irmã está procurando uma igreja que não tenha nenhum desses problemas? Sim! Então a irmã continue procurando. E quando encontrar, não entre nela, por favor, porque a irmã vai estragar essa igreja. É uma verdade, né? Igreja é uma comunidade de pessoas que estão precisando e buscando cura, é um hospital. Por isso que Jesus vai tratar de perdão. Se o teu irmão pecou, vá você até ele. Não fuja dele, não corra dele, não evite ele, não deixe de ir à igreja. Eu trabalho no ministério com ele, vou sair desse ministério. Não! Você está sendo desobediente, um filho e uma filha infiel. Porque ele está dizendo: se o teu irmão errou, não fuja, encara, tenha caráter cristão, tenha integridade cristã, enfrentamento saudável. Não fuja. Aí quando o irmão pega, o que você faz? Entra de cabeça baixa, dá a volta para não sentar perto dele, nem quer passar por ele, não quer mais ir no culto que ele está. Se for o culto que ele dirige, então, ou que toca, aí você não senta, porque eu não vou ouvir o hipócrita falando, tocando. A gente faz exatamente o que Jesus falou para não fazer. Quando o irmão peca contra você, se teu irmão pecou, senta com ele, vá até ele, não fala mal dele, não vá ao pastor primeiro. O texto que nós lemos aqui, por isso você leu junto comigo, botei aqui.
Não diz ali, teu irmão pecou contra você, vai lá, procura o pastor para falar dele. Gente, é exaustivo. Toda vez alguém mandar uma mensagem que está ferido com fulano, eu falo, você já procurou teu irmão? Ou então uma pessoa madura na igreja fala assim, olha, fulano me procurou, pastor, e está ferido, eu estou tentando colocar, então põe os dois juntos, isso aí. Tem que acontecer. Ele cobre prazos, cobre que ela vá logo. Mas a pessoa quer que o pastor resolva. Senta você, o que Jesus falou é, senta você e ele só os dois. Espírito Santo, ora pela presença do Espírito Santo e conversa. Amém? Tenta resolver o problema com ele. Se não conseguir, se não houver reparação, se não houver perdão, se não houver restauração, Jesus diz, não se dê convencido. Chame 2 pessoas, 2 líderes, 2 amigos, 2 presbíteros, vá novamente a essa pessoa. Aí essa pessoa, eu não quero conversar. Peraí, eu estou fazendo só o que a Bíblia manda. Vá até ela, procure conversar, sabe? E aí tente novamente o perdão, a restauração. Se não conseguir, pastor, agora eu desisto e abro mão. Não, você está livre. Você está agora fazendo papel para você ficar livre, mas também a outra pessoa ficar livre. Leve o caso à igreja, à liderança, ao pastor, terceira instância. Aqui também tem tribunal de terceira instância. Tribunal de primeira instância, o único que vai tratar ali é o Espírito Santo, você e a pessoa. Segunda instância, 2 testemunhas maduras. A terceira leva a igreja, né? E aí, se ainda assim não resolver, se ele não ceder, se não houver cura e perdão, então Jesus vai dizer uma coisa muito grave: considera-o como gentio publicano. Essa pessoa não quer mudança, pelo menos nesse momento. Pega ela na mão de Deus, deixa ela tratar. Se você for ver a vida dela, está sendo torturada por demônios, está sendo torturada por carrascos espirituais, está sofrendo na alma, está cheio de problemas psicossomáticos, problemas no corpo físico, doenças que estão pipocando, está doente, está ferida, não prospera em área. Pode perceber isso. A Bíblia diz que há uma atmosfera espiritual ruim, de torturadores, de espíritos malignos. É Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Preste atenção. Jesus está dizendo que ou essa pessoa nunca foi salva, ou ela está saindo da condição de salvação, porque ela nunca experimentou uma vida com Deus íntimo. Ela nunca foi salva, por isso não é capaz de perdoar. Ou então ela estava sendo excluída da comunidade, da igreja local. E aí ele diz, o que ligar em cima, ligar embaixo está ligado em cima, o que desligar será desligado. Algo muito grave, queridos, ocorre à medida que nós fechamos o coração e não reparamos nossas brechas e relacionamentos. Muito grave. E aí Pedro vai escutando sobre esse ensino do perdão e ele se aproxima com uma dúvida: até quantas vezes eu devo perdoar? E a pergunta de Pedro é intencional. Sabe por quê? Porque na época, na sinagoga, os rabinos diziam que se devia perdoar até 3 vezes. Pecou uma vez? Ok, perdoe. Alguém pecou a segunda vez com você? Perdoe de novo. Pecou a terceira vez? Deu tiro de misericórdia. Na quarta, o rabino orientava: você não precisa mais perdoar. Então Pedro agora está sendo ardio, está sendo esperto. Ele está vindo até Jesus e está falando assim: olha, Jesus, eu estou num nível acima dos rabinos, estou colocando uma proposta tanto quanto mais excelente, então até na quarta vez eu estaria perdoado, então eu vou botar mais um pouquinho, então 7 vezes é suficiente. Jesus olha para Pedro e fala assim: meu Deus, não acredito que ele está me perguntando isso, ele não entendeu. Aí Jesus bota a cumprir a conta dele, 70 vezes 7, ou seja, vai perdoando aí, Pedro, vai perdoando, né? Porque ele acrescenta mais 4. Essa resposta de Jesus causou uma confusão na cabeça de Pedro. E aí Jesus resolve contar uma história para ilustrar um pouquinho, para facilitar. Amém, queridos? Aí vai contar a história de um rei que decidiu acertar contas com seu servo. Gente muito endividada com o pecado. 10.000 talentos era a dívida desse rei. E aí vou pedir que passe um slide, só para a gente ter uma ideia de conta. Os impostos que as cidades pagavam a Roma, as cidades que estavam subjugadas ao Império Romano, anualmente, nos tempos de Jesus, no tempo do Império Romano,
Essas 3 cidades, Judeia, Idumeia e Samaria, pagavam 600 talentos. 3 cidades, o imposto que as 3 cidades pagavam, representava 600 talentos. Galileia e Pérea pagavam 200 talentos. Se juntasse as 5 cidades, daria 800 talentos. Qual era a dívida do homem? 10 mil talentos a dívida perdoada. Nem se juntasse 5 cidades, cobriria o valor da dívida que aquele homem teve perdoado. Aquele mesmo homem que foi implacável com a dívida do outro. Sabe? E aí esse homem é trazido à presença de Deus, do rei, e diz, e o rei diz, você não tem como me pagar, então eu vou vender tudo. Pagar 10 mil talentos seria uma tarefa impossível, porque se 5 cidades não conseguiriam, imagine uma pessoa pagar sozinha. O rei só tinha 2 alternativas, ou perdoar, né? Receber ele não ia poder receber, ou condenar ou perdoar. Como ele se arrepende, o rei decide perdoar. Então deixa eu falar uma coisa para você, para mim também. Com a dívida que nós temos diante de Deus, Deus só tem 2 alternativas: condenar ou absolver. Porque nunca, nada que nós façamos será suficiente para pagar nossa dívida diante de Deus. Agora, se nós nos arrependermos e praticarmos com a mesma ação e atitude sobre o próximo, nós estamos livres para desfrutar de um relacionamento pleno com Jesus. Quantos dizem amém? Sabe, mas ele sai da presença do rei, encontra o rapaz, o servo dele. Agora esse cara devia 100 denários. Agora entra um outro slide, por favor. Um talento representava, olha a dívida do outro homem. Aquele cara devia 10 mil talentos ao rei. 5 cidades pagavam impostos 800. Ele devia 10 mil. Agora, um talento é 6 mil denários, que representava 20 quilos de prata. O outro homem devia apenas 100 denários, uma dívida muito pequena, muito fácil de ser paga. Um denário era um dia de trabalho. Então somente um talento representava mais de 16 anos de trabalho para o judeu. Porque o cara, olha, 16 anos vezes 365 dias, 5.840. Um talento é 6 mil denários. Só que o cara não devia 5.840 ou 6 mil denários. Ele devia 10 mil talentos. Pode passar? Dívida que foi perdoada. Se fizermos a conversão, o que o servo devia ao rei era 60 milhões de denários, que foi o valor da dívida perdoada. 60 milhões de dias trabalhados. Quem tem um celular aí que vai rapidinho aí? 60 milhões de dias. Põe aí, 60 milhões dividido por 365 dias. Rapidinho, né? Olha o que está fazendo ali. 60 milhões dividido por 365 dias. Quantos anos nós temos? Não sei se eu botei isso no outro slide. Passa lá. De repente eu até já tinha feito essa conta. Oi? Dá mais de 100 anos. 160 anos por aí, não é isso? É. Meu Deus. Mas eu acho que ainda tem um número diferente. Quer ver? Vamos lá fazer rapidinho. 60, não é isso? 60 dividido por 365, 164 anos. Oi? Isso, 164 anos. Quantos aqui vão viver 164 anos? Seria 164 anos trabalhando. Amém, Luciano? Glória a Deus. Glória a Deus. Um novo Matusalém na vinda. Trago fantástico. Ou seja, mas você sabe que vai ter que viver os 164 anos só para pagar uma dívida. Só para pagar. É impagável. Pode passar. Por favor. Então, queridos, é muita coisa. Pode passar o slide. Acho que travou, né? Isso. Agora, olha o exemplo da oferta da viúva, que ofertou no tempo 2 leptos, 2 moedinhas. Era moeda judaica de pouquíssimo valor, a de menor circulação da época. Cada moeda pesava menos de 1 grama
de cobre valia 20% de um denário. Então a gente está falando de 6.000 talentos, que aí depois vale um denário, e agora a moedinha de oferta daquela viúva era 20% disso, cada moeda, pode passar. Então, vamos fazer uma conta. Quantos pecados você acha que peca por dia? Todo mundo pegando calculadora aí. Ih, pastor, quantos pecados você acha que peca por dia? Sabe? Já imaginou? Coisas que a gente faz, coisas que a gente pensa, coisas que a gente fez, pensamentos malignos que a gente tem contra outra pessoa. Aquela coisa que a Bíblia diz que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio, aquelas palavras escusas que não deveriam mais sair da nossa boca, aquelas ofensas, aquele julgamento, aquela crítica, aqueles pensamentos impuros. E o que a gente deixa de fazer? Porque se omissão é crime, omissão também é pecado. O que eu deveria fazer que eu não fiz? Porque eu me omiti e pequei. Quantos pecados por dia? Sabe? 2 pecados por dia, pouco ou muito para você? Multiplica pelos dias do ano. Isso depois de crente, que deve ter diminuído, tem que ter diminuído o número de pecados depois de crente. Pelo amor de Deus! Depois de crente tem que diminuir. Aí multiplica por dia dos anos, pela sua idade, sabe? Aí você chega a uma carga, uma certa etapa da vida, de 10.000 talentos, uma dívida impagável, não tem como pagar, e você fala, eu quero pagar. E aí o Senhor decide assim, bem filho, no meu reino não entra ninguém com o coração sujo, com dívida não entra, porque o meu filho já pagou toda a dívida na cruz, ele já levou e a cédula foi cravada, rasgada, já foi, você não tem mais dívida, agora você tem que se apropriar. Eu só tenho 2 alternativas, ou te perdoar ou te mandar para o inferno. O que você decide? Eu decido te perdoar, diz o Senhor. Eu decido te livrar de todos esses pecados, de toda essa carga também sobre a sua família. Mas aí a gente chega perto de outra pessoa, não conseguimos perdoar. Indo já para a fase final dessa ministração de hoje, da introdução, que é apenas uma introdução, o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia nos ensina, é que nós nunca vamos conseguir ter facilidade para perdoar, se analisarmos o que o próximo faz, ou como o próximo nos fere, a contar da nossa justiça e da nossa realidade. Se o Breno me ofendeu, o Breno me feriu, se eu levo em consideração a ofensa do Breno, a minha autojustiça pequena, humana, medíocre, mesquinha, não permite eu ser generoso, altruísta e misericordioso para contigo. Então o que Jesus está dizendo é para que eu consiga ser uma pessoa livre para perdoar e para desfrutar tudo que tem do reino de Deus, eu preciso primeiro compreender, alcançar a dimensão do amor de Deus e do perdão de Deus pela minha vida e pela minha família. Quem não consegue perdoar é porque não desfruta de tamanho amor, está sem relacionamento, está sem vínculo. Pastor, como que eu começo o caminho do perdão? Primeira coisa que você tem que fazer, começando o caminho do perdão, é tua consciência de pecador, de quanto ferimos o caráter de Deus, de quanto não correspondemos ao amor de Deus, de tão grande foi a misericórdia de Deus e a compaixão pela nossa vida, o quanto eu não teria chance alguma de ter o meu nome escrito no livro da vida, o quanto eu não mereceria nunca esse amor, o quanto, por mais que eu praticasse na vida religiosa, nada seria suficiente. Se eu dedicasse todos os anos da minha vida, 24 horas por dia, eu jamais pagaria a minha dívida que ofende a Deus. E aí, quando eu olho isso, e eu começo a não ser ingrato, mas agora sim ser grato, ser agradecido, ser um adorador, e falar, Deus, eu me constranjo com o tamanho amor, eu não era para estar aqui, eu não era para ter vida, eu não era para ter uma família, eu não era para ter perdão, meu nome não era para estar rolado nos céus. Aí
quando você vê algo tão grande que você não consegue nunca mensurar e contabilizar na tua cabeça quantas vezes você ofendeu, quantas vezes você feriu os céus. E aí quando você entende isso, você é tão agradecido, você é tão farto desse amor, que quando você olha, que o brilho do inferno é nada. Pelo amor de Deus, o que Jesus está dizendo é: a partir de hoje, começa a sua caminhada do perdão. Primeiro, nada, você nunca vai conseguir caminhada do perdão desconectado de Deus, do amor dele. Comece a sua caminhada do perdão buscando alcançar a dimensão do amor de Deus com a tua vida e sendo grato todos os dias por quem Ele é e o que Ele faz na tua vida. Comece a caminhada do perdão sendo agradecido. Tira o foco do outro e põe o foco entre você e Deus. Tira o foco do que o outro te fez, senão você não vai conseguir. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Tira o foco do outro e põe o foco na misericórdia, na graça e no amor de Deus pela tua vida. Que aí você vai ser uma pessoa tão agradecida. Quando eu vejo pessoas muito azedas, muito difíceis de perdoar, muito mesquinhas, muito pequenas nos seus pensamentos, muito qualquer coisa com a raiz de amargura, eu falo: essa pessoa não tem amor de Deus, não está desfrutando de tão grande amor de Deus, não está se relacionando, não está adorando, não está agradecendo, ela não tem noção de quem ela é, do que ela fez e do quanto ela recebeu o favor de Deus. Porque se ela tiver, a gente olha e fala: como que eu posso não te perdoar, Breno? Você tem noção de que eu não podia estar aqui? Eu não podia pegar esse microfone e falar de Deus para pessoas tão especiais, com história de vidas tão difíceis e lindas, mas eu estou. E como que eu posso ser tão demagogo e hipócrita de alguém me ferir e eu dizer que não perdoo? Eu manter essas mazelas. Por isso que eu falo, eu cumprimento uma pessoa que às vezes está chateada comigo, ela não me cumprimenta, eu cumprimento a segunda, e se ela não me cumprimentar 10 vezes, eu vou cumprimentar a 11ª. Não estou nem aí, porque eu sei o que Deus fez por mim. E eu não sou nada melhor do que o outro que me feriu. Pelo contrário, eu tive uma dívida maior. É para equiparar, então vamos lá, vamos cobrar a nossa também. Aí, é só para cobrar do outro. Mas se envolver pagar a nossa dívida, não. A gente tem que comparar aqui. Se não entendermos a grandeza, a graça, o amor de Deus, seremos incapazes de dar graça e de perdoar. Somente quando o dano que sofremos é comparado com uma graça infinitamente maior, é que somos capazes de perdoar. Porque percebemos que o dano sofrido por nós é muito pequeno perto da graça que nos foi concedida. Quem não compreende o perdão, a graça não consegue dar, passar e transferir perdão. O perdão é algo tão importante que Jesus colocou, inclusive, na questão de salvação. Salvação. Vê se é o próximo texto, Carol, por favor, que fala aqui, ó: portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Jesus, ensinando a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como o nosso cada dia nos dá hoje. E perdoa-lhes as nossas dívidas, assim, eu estou me comprometendo na minha oração, me perdoa assim como eu vou perdoar os meus devedores, e não me deixar cair em tentação. Aí depois da oração, Jesus vai dizer assim: porque se perdoardes, vocês terão os seus pecados perdoados. Se não perdoardes, não terão. É condicionado, porque eu já fiz uma oração. Se perdoarem, condicional, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Olha a mesma história que Jesus está contando no outro texto. Está aqui. Se porém não perdoar, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa do céu. Quer ir para o céu e não quer perdoar? Eu digo uma coisa: impossível, incompatível. Se você lembra de uma dor que alguém te causou e você não está disposto a olhar para o amor de Deus pela tua vida e dar o passo de misericórdia, de amor e de conserto e buscar a cura, pastor, mas é tão difícil, calma. Como a gente vai falar nas outras semanas? Mas a gente está dizendo hoje: tem que fazer, não tem opção. E como? Vamos lá, vamos tratar nas outras, vamos te ajudar. Caminhos que a Bíblia ensina, tá? Agora, é algo tão sério que Jesus coloca isso na questão do perdão.
sabe? Quantos já viram em muitas igrejas alguém ser disciplinado publicamente, ou entre os líderes, ou publicamente? Quantos já viram? A gente já viu a pessoa ser disciplinada por diversas coisas. Em igrejas mais legalistas, até por cortar cabelo, por ser visto de shorts. Em outras, porque cometeu adultério, fornicação. Eu não vi nenhuma no caso que eu vou falar com você, e deveria ser colocado em primeiro lugar. Nem a nossa praticou isso. Qual igreja que disciplinou alguém publicamente por não ter perdoado seu irmão? Mas Jesus falou que deveria. Nós nunca disciplinamos ninguém porque você está disciplinado porque não perdoa teu irmão. Claro que a gente não quer dificultar o caminho do perdão, é óbvio, porque talvez causaria mais ferida. Mas é tão sério que a gente deveria refletir sobre isso. Por que se isso impede a gente ir para o céu? Por que a gente disciplina com outras coisas e a gente não leva a sério o perdão como igreja? Sabe, se a pessoa pode perder a condição de salvação, sabe? A Bíblia fala de um caso de disciplina porque alguém não quis reparar o relacionamento, porque Jesus falou de uma forma tão contundente com essa pessoa. O perdão é um agente purificador da alma, nos faz manter uma relação saudável com Deus, conosco mesmo e com as pessoas, porque embora sejamos salvos, nós ainda erramos e as pessoas vão errar conosco. E aí eu queria que o louvor estivesse aqui, por favor, para a gente poder fazer esse momento de oração. A gente fala o que não deve, a gente comete palavra torpe, a gente tem atitude errada. Aí a pessoa erra contra você, você diz que perdoou, isso é muito comum, ouça isso, não se distraia agora no final não. Você diz que perdoa a pessoa, mas quando vem outro erro, você traz o lixo de 20 anos atrás, nunca tinha perdoado, estava na igreja brincando de religião, estava na igreja sem o nome escrito no livro da vida, porque toda hora joga na cara, toda hora quer ofender. Queridos, se Deus fosse jogar na minha cara e na tua cara todos os erros que cometemos com Ele, a gente morria fulminado. Sabe o que ele diz? O Deus onisciente. Quantos creem que Deus é onisciente? Que sabe o que você está pensando, sabe tuas dúvidas, teus conflitos, tuas lutas, teus choros, tuas lágrimas, teus sonhos. Esse Deus que tudo sabe o futuro, tem a presciência, é soberano. Ele diz: sou eu mesmo. Gente, é muito amor. Sou eu mesmo que apago as vossas transgressões e dos teus pecados não mais me lembrarei. Você está lembrando do pecado do outro a Deus? Você está lembrando do pecado do outro a Ele mesmo? Deus está dizendo que os teus, você se arrependeu? Deus, por amor, tem amnésia, porque Deus tem caráter, Ele não mente. E se Ele diz que não lembra, é porque Ele não lembra. Ou você acha que Ele vai ter lá em cima, na Nova Jerusalém, um bloco de anotação com anjo, dizendo aqui, são todos os pecados que estão anotados que eu perdoei de você. Ele não quer saber mais disso. Vá e não peca mais. Acabou. E por que a gente fica lembrando, desenterrando, desentulhando? Sabe? Na nossa casa tem lixo, não tem? A gente produz muito lixo. Quem tem que colocar lixo para fora todos os dias? 3 vezes por semana. Quando esquece, é uma prova, não é não? Fede, mosca, mau cheiro. Os homens quase apanham das esposas porque esqueceram. Aí imagina, você não coloca o lixo para fora 3 vezes por semana. Aí uma vez, uma semana, um mês, um ano, 20 anos sem colocar lixo para fora. Como que quer perdoar? 20 anos guardando mágoas, 20 anos guardando feridas, 20 anos alimentando aquilo que causou dor, 20 anos lembrando das cenas, 20 anos lembrando das palavras, 20 anos especulando, 20 anos imaginando. Está
fedendo, irmão. Tua alma está fedendo, irmão. Está dando mosca. Acúmulo de lixo. Acumulador. Acúmulo com lixo nos relacionamentos, nas pessoas, com Deus. Mas hoje é dia de você falar: Deus, eu estou aqui. Dia de colocar o lixo para fora. Quero tirar tudo que me fere durante esses anos todos. Hoje é um dia só de você receber o perdão e receber do amor de Deus. Sabe, queridos? Lixo sai, desobstrui relação. Perdão é agente de limpeza. Nós vamos falhar, convivemos com pessoas, erros e problemas nos relacionamentos são uma certeza absoluta. Se é uma coisa que está garantida nessa igreja, em qualquer lugar, são erros nos relacionamentos. É fato, é a maior garantia que nós temos. Que vamos errar, que vamos ferir. Pedir a Deus, precisamos para limpar o lixo do nosso coração, o lixo dos nossos relacionamentos, mas a gente não quer mexer. Erramos, a pessoa erra, não vamos mexer, mau cheiro, bicho, e aquilo não é falado, não é tratado. Estamos igual uma panela de pressão, daqui a pouco explode, e a gente joga um monte de veneno, joga até com as pessoas que não tem nada a ver. Você já lidou com alguém, não foi só eu, alguém que você chega perto da pessoa, você não fez nada com ela, qualquer coisa que acontece, ela está, desculpe a expressão, vomitando em cima de você, você não entendeu nada, está doente, está cheio de lixo. E deixa eu falar uma coisa, já aconteceu um dia que eu esqueci de botar lixo para fora. Só aconteceu comigo ou acontece com mais alguém? Na minha casa. Ainda bem que tem mais gente. Pensei que quando você vai pegar no próximo dia do lixo, tu tem menos vontade de pegar o lixo, eu não tenho. Vai vir com aquele líquido, fica pingando. Às vezes você tem que limpar onde passou, passar detergente, lavar. Mau cheiro, pega com a mão assim. Quanto mais passa, menos você vai querer mexer. Mas precisa colocar o lixo para fora.